garra, muita emoção, sangue no zóio. O Gazeta Esportiva dessa semana está começando. Espetacular. Flávio Prado, Celso Cardoso, falando do São Paulo, que fez mais uma vítima no Brasileirão, venceu o Sport 3-1. Resultado mantém a equipe do técnico Diego Aguirre na liderança da competição. Por outro lado, o técnico Claudinei Oliveira não resistiu ao completar 8 jogos sem nenhuma vitória e pediu demissão. Veja os gols. Na Ilha do Retiro, a lei do ex funcionou para o São Paulo diante do Sport. Diego Souza, ex-atacante da equipe pernambucana, recebeu de Everton e fez 1-0 para o tricolor paulista. No segundo tempo, o Nenê aproveitou o passe do equatoriano Rojas e ampliou a vantagem são paulina 2-0. O Sport descontou com o Marlone cobrando falta que desviou na barreira, mas o São Paulo marcou o terceiro com o colombiano Trellis, após esse lançamento maravilhoso de Hudson do campo de defesa. O time mostrou maturidade. Temos jogadores de alto nível e que sabem jogar jogos decisivos e para nós são todas finais. E os jogadores tiveram uma grande resposta, eles lutaram, eles na hora de ter a bola jogaram e ganhamos merecidamente. Eu estou muito contente porque falta muito, mas o time vai começando a sentir-se cada vez com mais segurança. Na sua opinião, o São Paulo é o favorito ao campeão aí? Isso eu não falo, em nenhum momento eu vou falar que São Paulo é favorito. São Paulo está bem, é campeonato muito difícil, tem muitos jogos por na frente e não, estamos em bom momento que temos que cuidar, que temos que trabalhar cada vez mais porque tem muitos jogos e vamos a ter muitas dificuldades. Então não podemos falar nem de favorito, nem de nada, nem de campeão, nem nada disso, porque realmente falta muito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ninguém, em sã consciência, antes do campeonato começar, poderia dizer que o São Paulo era favorito. Quer dizer, temos um exemplo no mesa, que foi o nosso querido Chico, e uma taróloga. Fora isso, ninguém acreditava no São Paulo. Quando se pensava em favoritismo, pensava-se em Palmeiras, em Grêmio, em Cruzeiro, em Flamengo, que liderou o campeonato por 13 rodadas e segue um pontinho atrás do São Paulo. Mas São Paulo é o líder, e com todos os méritos. E o que mudou então de um São Paulo que quase foi rebaixado do ano passado para cá? Em primeiro lugar, que o futebol está sendo gerenciado por pessoas que entendem do riscado. O Raí, o Ricardo Rocha, o próprio Lugano. E segundo, e talvez, embora eu coloque em segundo, mas o mais importante, é que ganhou confiança. E isso é mérito do Diego Aguirre, que usou uma fórmula já manjada, que outros técnicos já usaram, o próprio Tite, o Carille no Corinthians. Primeiro você fecha a casinha, você arma uma bela retranca, evita gols para você ganhar confiança e assim evitar derrotas, evitar de perder jogos. Tanto que o São Paulo, nas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, empatou 4 de 5. E aí depois, uma vez já confiante, aí você se arrisca um pouco mais no ataque, mas especialmente no contra-ataque, na base da velocidade e com precisão cirúrgica. Então, quando você tem confiança, você erra menos, você tem menos ansiedade. E assim se torna muito mais competitivo. Essa é a leitura que eu faço de um São Paulo que volta a ser candidato ao título, isso não há qualquer discussão. Tem muito campeonato pela frente? Tem. O futebol não é bonito? Não. Faz torcer o nariz de quem ama o futebol arte? Sim. Mas a gente já viu o Corinthians sendo campeão no ano passado e o São Paulo pode muito bem repetir esse feito. Claro, ainda mais considerando agora que tem se até ontem a sequência do São Paulo é uma sequência muito difícil, a sequência a partir de agora é uma sequência relativamente tranquila nos próximos 4 jogos. Então, se mantiver a regularidade, o São Paulo pode até abrir uma certa gordura em relação ao segundo colocado. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Em cima desses jogos que o São Paulo terá, em tese, adversários mais fáceis, ele tem uma dificuldade exatamente em cima do esquema tático que o Celso falou. Ele vai ter que criar. Ele não será um time reativo, ele vai ter que sair para o jogo, ele vai ter que apertar, vai ter que jogar pelos lados e isso pode gerar alguma situação complicada. O jogo contra o Colón foi uma prova disso. Então, às vezes, nesse sistema, ele é bem básico, Ele fecha bem, sai no contra-ataque, o São Paulo acertou com o Everton, principalmente um belo jogador,
Esse Rojas é um jogador rápido, para esse sistema funciona. O Nenê muito bem, né, no momento legal. E todo o time com confiança mesmo. Tanto que o Hudson ontem deu um passe que não é tão normal assim ele acertar. E aí o time, quando é atacado, ele fica numa situação boa. É do jeito que ele quer. Mas quando não sai o gol, complica um pouquinho. Então agora é um novo momento de teste para esse time de São Paulo. Legal, Flávio. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte: o São Paulo vai ser campeão no primeiro turno do Brasileirão? Yes or no? Vale lembrar que falta apenas uma rodada, né? Só essa semana, né, Celso? Sim. E acabou. Domingo, 19 horas, contra a Chapecoense. Exatamente. Eu acho que o São Paulo termina na frente, sim. Chapecoense que venceu o Corinthians. Isso. E curiosidade, São Paulo tem hoje... O São Paulo venceu os últimos 7 de 8 jogos. A pontuação que o São Paulo tem hoje, embora esteja aquém do que produziu o Corinthians no ano passado, sim, é melhor do que nos 3 anos que ele foi campeão brasileiro. Em 2006, 2007 e 2008. Curiosamente, na 18ª rodada, São Paulo tem mais pontos do que tinha naquela época. Portanto, mais um indício aí de que São Paulo é forte candidato ao título. E aí, Flávio? É mais ou menos tranquilo o jogo. Vamos ter toda a repercussão no Mesa Redonda domingo ao vivo. O jogo é 19 horas. Acabando o jogo, a gente entra no Mesa Redonda, repercutindo a vitória, a derrota, enfim, a situação, a comemoração do simbólico título de campeão brasileiro. Tem uma taça? Não. Mas tem uma estatística. Nas últimas 15 vezes, o time que terminou no primeiro turno foi campeão em 12. É uma boa estatística. Muito bom.